Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de Química. E a aula de Química dessa semana nós vamos entrar aqui nas funções orgânicas e nós vamos estar dando início aqui ao estudo dos ácidos, tá? Quando a gente fala sobre ácido, a gente já lembra aí do ácido presente nas frutas, né? Tipo a laranja, tem o ácido cítrico, no limão. Também a gente recorre aí à lembrança de que o nosso estômago tem um ácido, o ácido clorídrico, que ajuda na digestão. Mas aqui nós vamos estar estudando esses ácidos assim mais de forma química, né? Vamos estudar as características, vamos estudar as classificações desses ácidos e a nomenclatura. Então, na aula dessa semana nós vamos estar focando aqui nas características e na classificação dos ácidos. A teoria que a gente estuda é a teoria aí dos ácidos baseado nas teorias de Arrhenius, tá bom? Então, o que Arrhenius fala sobre os ácidos? Ele diz que os ácidos são substâncias que, quando estão em meio aquoso, liberam H+, liberam aí um cátion H+. Então, se eu tenho uma substância e quando ela entra em contato com a água, se ela liberar H+, ela é classificada como ácido. E as características desse ácido, quais são? Possuem gosto azedo, só que essa característica aí não é boa, né, para você classificar um ácido, você diferenciar um ácido de outras substâncias, porque existem ácidos aí que fazem mal à saúde, então não tem como você sair experimentando para ver se tem gosto azedo ou não. Outra característica, quando reage com alguns metais, forma gás hidrogênio. Quando é dissolvido em água, conduz corrente elétrica. Quando reage com bases, que nós vamos estudar mais na frente, forma sal e água. E também, normalmente, a temperatura ambiente, os ácidos, eles são líquidos. Vamos para a classificação. Primeira classificação que a gente tem é quanto à presença ou ausência de oxigênio na molécula do ácido. Quando possui oxigênio na molécula, eu chamo de oxiácido. E quando não tem oxigênio na molécula, eu chamo de hidrácido. Vou colocar aqui um exemplo. De um oxiácido, eu tenho H3PO4, que é o ácido fosfórico, e de hidrácido eu tenho o ácido fluorídrico. Observem aí na molécula que o oxiácido tem oxigênio e o hidrácido ele não possui oxigênio na molécula. Classificação quanto à quantidade de hidrogênio na molécula do ácido. Ele pode ser classificado como um monoácido, possui apenas um hidrogênio, diácido, 2 hidrogênios, triácido, 3 hidrogênios e tetraácido possui 4 hidrogênios. Uma terceira classificação que a gente tem é quanto à quantidade de elementos que estão presentes na molécula do ácido. Então, se eu tenho um ácido e ele tem 2 elementos na molécula, eu chamo de binário. Se tem 3 elementos, eu chamo de ternário. Se tem 4 elementos, eu chamo de quaternário. Uma quarta classificação dos ácidos é quanto à força dos ácidos. Então, a gente vai classificar as forças dos ácidos para os hidrácidos e para o grupo dos oxiácidos. Os hidrácidos, os ácidos fortes, são o HBr, o HI e o HCl. Esses são ácidos fortes, tá? Os moderados, HF. E os fracos são todos os demais ácidos do tipo hidrácido.
Para o grupo dos oxiácidos, a gente segue uma regra. A gente subtrai a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio pertencente à molécula. Então, dependendo desse valor, dessa subtração da quantidade de oxigênio menos aí a quantidade de hidrogênio, é que a gente vai determinar se o ácido ele é forte ou ele é fraco. Se der 0, é fraco. Se der 1, é moderado. Se der 2, é forte. E se der 3, é muito forte. E se você for comparar ácidos aí do tipo oxiácido e fizer essa subtração e der valores iguais, como é que você vai diferenciar? Você vai ter que olhar a questão da eletronegatividade. Elementos aí que compõem a molécula for mais eletronegativos, então esse aí vai ser mais forte, tá? Então, é assim que você vai conseguir identificar aí a questão da força dos ácidos.